Oi, galera! Hoje vamos falar sobre contaminantes da água, tema que será abordado por Anne Bianca Santos Cruz, Carla Vanessa Nunes Souza e Yara Ferreira da Silva. Na primeira parte será abordado os contaminantes de rios e mares. Um deles é o lixo. O lixo, quando descartado em vias públicas, causa problemas de infraestrutura e alagamento. E, ao chegar nos rios ou mares, provoca desequilíbrio ambiental, atingindo diretamente a fauna e flora do ambiente aquático. Uma das principais consequências atual é a geração de grande quantidade de resíduos. O lixo marinho, por exemplo, é caracterizado como qualquer tipo de resíduos sólidos gerado em terra ou no mar que, intencionalmente ou não, tenha sido introduzido no ambiente marinho, incluindo o transporte desses materiais por meio de rios, sistema de drenagem e esgotos. Ao atingir os ecossistemas marinhos e costeiros, estes resíduos geram danos significativos aos seres vivos, tornando-se comum a ingestão desses resíduos por aves, tartarugas marinhas, peixes e mamíferos marinhos, no qual chega a matar por ano mais de 1 milhão de pássaros e 100 mil mamíferos e tartarugas marinhas. Pesquisa afirma que oceanos recebem 25 milhões de toneladas de lixo ao ano e que 80% de todo o lixo encontrado nos mares e oceanos são de origem terrestre, resultante do descarte incorreto no meio ambiente pela própria população e da ineficiência dos serviços de gestão de resíduos nas cidades. E os outros 20% estão relacionados às atividades marítimas, que são tiradas das embarcações ou resultante da pesca. Estudo revela que oceanos terão mais plástico do que peixes em 2050. E os resíduos plásticos estão entre os principais poluentes que afetam os ecossistemas marinhos. E as fontes de introdução desse material são variadas, como o turismo, as atividades industriais ou mesmo as atividades urbanas. Estudo aponta que 8 milhões de toneladas de plástico são produzidos por ano e que até 2050, 99% das aves marinhas terão consumido plástico. Este plástico é usado em larga escala pela população e tem tempo elevado de decomposição, possui baixa densidade que permite a flutuação e, consequentemente, sua dispersão. Com o passar do tempo, as ondas se encarregam de quebrar este plástico em pedaços menores, são os microplásticos, que acabam sendo confundidos com alimentos por alguns animais, que acabam ingerindo e acarretando danos fisiológicos ou até mesmo a morte desses animais. No Rio Grande do Sul, foi identificado tartarugas com 60% das carapaças com traços de plásticos, sendo este o maior índice encontrado no mundo. Esse plástico, ele leva à diminuição da área da absorção dos nutrientes necessários para a manutenção da vida desses animais. Esgoto doméstico. O esgoto doméstico ele pode ser definido como resultado de uso da água pelo homem em função de seus hábitos higiênicos e necessidades fisiológicas, composto de água, de banho, urina, fezes, resto de comida, sabões, detergentes e água de lavagem. E muitas vezes esses esgotos eles desembocam em rios e mares brasileiros, através de tubulações ou mesmo a céu aberto. E quando introduzidos esses poluentes em oceanos e mares, eles destroem a biota e geram diversos prejuízos para o ecossistema marinho, acarretando desequilíbrio ecológico. Um exemplo é a proliferação de água
na Lagoa Rodrigo de Freitas, resultante da poluição causada pelo despejo de esgotos da região. E o acesso da população a essas águas contaminadas ocasionam graves problemas de saúde, como doenças. E um exemplo é a extossomose, entre outras. Agora, nós vamos falar um pouco sobre os contaminantes das praias. Como dizia Jorge Benjor, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. O Brasil, conhecido como país tropical, apresenta mais de 7.000 quilômetros de praias. Porém, algumas dessas praias elas são impróprias para banho. Mas por que isso acontece? Principalmente devido ao despejo de esgotos sem tratamento nas praias, o que representa um risco à saúde humana e também à saúde dos animais e das plantas que vivem nesses locais. Por isso, periodicamente, órgãos regulamentadores vão a essas praias, fazem análise da água e, caso tenham coliformes fecais, essa praia é considerada como imprópria, visto que essas bactérias causam diversas doenças. O Porto de Pecém foi multado por lançar carvão mineral na praia. O carvão mineral é um combustível fóssil muito utilizado nas siderúrgicas e usinas termoelétricas para a produção de energia e causa bastante doenças e problemas na saúde humana. Aqui é como ficou o Porto de Pecém do derramamento de carvão mineral. A empresa foi multada com 13,8 milhões de reais. Em 2019, também houveram derramamentos, dessa vez de petróleo, em algumas praias do Nordeste, do Sudeste e do Norte. Algumas manchetes foram: o mistério das manchas de petróleo nas praias do Nordeste. Entenda vazamento de petróleo nas praias do Nordeste e do Sudeste. 5 meses após manchas de óleo surgirem no litoral, o governo não sabe qual a origem da poluição. Petróleo nas praias do Nordeste, o que já se sabe. O laboratório identifica a possível origem do vazamento de óleo nas praias do Nordeste. Enorme mancha de óleo na praia da Coroa do Meio, em Aracaju, capital de Sergipe. Mas e aí? De onde veio o petróleo que prejudicou as praias do Nordeste? Pois é, ninguém sabe de onde o petróleo veio. Alguns laboratórios, a exemplo do laboratório da Universidade Federal de Alagoas, afirma que o petróleo veio da África, provavelmente, visto que naquela região estava tendo bastante derramamento de petróleo. Porém, eles não têm certeza disso, visto que, devido à pandemia, as pesquisas estão paradas. Já o IBAMA aponta que o petróleo não é brasileiro. O IBAMA tem total certeza de que o petróleo não é brasileiro e que alguns relatórios sigilosos destacaram que esse petróleo, na verdade, é venezuelano. Em relação a Sergipe, o governo determinou que a União pagasse 30 salários mínimos a todos os pescadores que foram afetados devido ao derramamento de petróleo. O petróleo é um combustível fóssil que corresponde a uma substância oleosa, cuja a densidade é inferior da água e é totalmente inflamado. É considerado também uma das maiores fontes de energia da atualidade. O derramamento de petróleo nas praias do Nordeste causou muita susceptibilidade de infecção na população. Esse artigo tem como título Pescadores Artesanais, Consumidores e Meio Ambiente, consequências imediatas do vazamento de petróleo no estado de Pernambuco, nordeste do Brasil, que foi feito em 2020 e publicado no Cadernos de Saúde Pública, demonstrou que as pessoas que moram próximos aos locais que tiveram o derramamento de petróleo estão sofrendo com efeitos agudos, crônicos, carcinogênicos, mutagênicos e de desordens sistêmicas. Ou seja, muitas dessas pessoas elas ficaram depressivas, ansiosas e sofreram com estresse pós-traumático. Outra coisa que vale ressaltar nesse artigo é que houveram diversos impactos socioeconômicos causados devido ao derramamento de petróleo, visto que a comunidade de pescadores não conseguem mais comercializar mariscos, ostras, mexilhões e caranguejos, por exemplo. Medidas de proteção dos oceanos. Existem algumas medidas que podem ser tomadas para diminuir a contaminação nos oceanos.
Pesquisadores medem o volume de lixo descartado nos rios e no mar. Bem, como já foi dito anteriormente, o lixo é extremamente prejudicial para os ecossistemas por causar a perda da biodiversidade. A deteriorização que vemos atualmente é resultado da produção e consumo insustentáveis. Apesar dos oceanos possuírem grande capacidade de resiliência, nas últimas décadas a poluição nos mares foi tão intensa que ultrapassou todos os limites possíveis, impossibilitando que os oceanos conseguissem se recuperar de forma natural. Foi aí que surgiu a importância de se criar métodos para minimizar a poluição e tentar melhorar a qualidade de vida marinha e humana. Entre esses métodos, existem algumas tecnologias inovadoras, como o Ciabin. O Ciabin ele foi criado na Austrália pelos surfistas Andrei Turton e Peter Seglinski. O Ciabin funciona como uma lixeira flutuante projetada para atuar nas águas marinhas, lagos, portos e rios. Ele fica posicionado na superfície da água, coletando resíduos sólidos como garrafas, PET, plásticos, folhas e algas. Há também uma bomba submersa que atua succionando esses resíduos para dentro do saco de coleta. Além disso, há também almofadas absorventes que capturam óleos e resíduos líquidos. O Ciabin já chegou a coletar mais de 1,7 mil toneladas no mundo inteiro, desde a sua criação em 2016. Ao lado da imagem temos a armadilha de rede. Esse método consiste em capturar resíduos sólidos e lidar com o escoamento de águas pluviais em centros urbanos. É basicamente redes instaladas nas saídas dos canos para minimizar a descarga de lixos em sistemas de drenagem. Outro projeto bastante interessante é o projeto Ecobarreira. Ele foi criado para reter o lixo sólido e trata-se de uma barreira flutuante feita com garrafa PET. Essas imagens mostram que ele obteve um resultado satisfatório. Plásticos feitos a partir de plantas. Essa é uma ideia inovadora e muito legal. 8 das maiores empresas de bens de consumo no mundo, incluindo a Unilever e a Nike, estão se unindo com a WWF para desenvolver novos plásticos provenientes de plantas. O objetivo é reduzir a poluição por plástico fazendo produtos biodegradáveis, com plantas como a cana-de-açúcar, milho, junco e gramíneas. Existem algumas ações de contenção caso ocorra o derramamento de óleo. Entre elas está o treinamento rigoroso. É quase impossível, prever quando ocorrerá derramamento de óleo, mas quando acontece, geralmente é por falha humana. Sendo assim, alguns especialistas defendem que a melhor forma é capacitar e treinar rigorosamente os funcionários para evitar possíveis falhas. Outro método é mandar o robô petroleiro. Quando há vazamento de óleo no fundo do oceano, eles mandam o petroleiro para cortar a tubulação danificada e instalar uma nova. Outro método utilizado é jogar lixo na tubulação. Esse método consiste basicamente em injetar lixo na tubulação danificada, evitando o vazamento de óleo. Um método que ele é eficaz, porém não é utilizado, é o método da bomba atômica, que consiste em jogar uma bomba no local do vazamento. Só que quando essa bomba é lançada, ela aniquila toda a vida marinha ao redor e emite muita radiação. Por isso esse método não é utilizado, apesar da sua eficácia. Todos podem ajudar a minimizar a degradação da biodiversidade. A quantidade de lixo nos oceanos com atitudes simples, como levar sacolas biodegradáveis para a praia, para colocar resíduos e descartar em locais apropriados, evitando que cheguem ao mar. E, apesar de parecer hilário, nas grandes cidades, algumas pessoas têm o costume de jogar os dejetos dos seus gatos no vaso sanitário. Só que isso, além de prejudicar a encanação, além de causar entupimento na encanação, ele é extremamente prejudicial para os rios
e lagos, porque os dejetos desses animais, eles são extremamente tóxicos e causam intoxicação nos peixes e em toda a vida marinha.